E agora com vocês, no nosso quadro Papo Transformacional, mais um parceiro de missão. É isso mesmo. Esse Instituto Romani é repleto de parceiros de missão. E hoje nós vamos receber ele, Diomário Ferreira. Ele que acabou de fazer um evento maravilhoso, de grande impacto. Logo mais ele vai estar falando aqui com a gente. E vamos lá para essa entrevista. Seja bem-vindo, Diomário. Muito prazer, gratidão de estar aqui na Rádio Madalenas News. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Bom, beleza, obrigado. Olha, meu nome é Diomário Ferreira, eu sou já há algum tempo terapeuta, atendo com terapia de hipnose. Faço parte desse instituto fantástico, que é o Instituto Romani, aí a gente se torna parceiros de missão para transformar o mundo num lugar melhor. E também faço palestras, tenho turmas de mentoria, e dentro dessas palestras foi o que aconteceu, o evento Quebrando Barreiras, foi no finalzinho de agosto, e foi transformacional mesmo, foi fantástico. É isso aí. Diomário, uma das suas especialidades, né? Vamos dizer assim, uma das suas facilidades, né? E que está tendo aí um grande impacto na vida das pessoas, é um tema que é bem trabalhado, porque a maioria das pessoas hoje em dia estão sofrendo, né, com essa dor, vamos dizer assim, que é a insônia e a ansiedade. Fala um pouquinho para a gente. Primeiro pode falar de uma ou de outra, como você quiser, né? Mas fala um pouquinho para a gente, assim, trazendo clareza para os nossos ouvintes que estão aqui ligadinhos com a gente na Rádio Madalenas e que às vezes não têm a consciência, né, de que possa estar sofrendo ou com ansiedade ou que realmente esteja sofrendo com insônia. Porque às vezes a gente está trabalhando e aí está cansado, e aí fica um dia que não dorme bem e acha assim, eu trabalhei muito ontem, e aí não estou bem hoje, e aí fica repetindo, fica aquele ciclo, né? E a pessoa, ela acha que é o cansaço do trabalho, e ela não tem aquela viradinha de chave, que ela pode sim estar sofrendo deste mal, entre aspas, né? Que é a insônia, ela não sabe como lidar, ela não sabe que ela pode ter ferramentas para lidar com a insônia ou com a ansiedade, né? Então, conversa aqui com a gente um pouquinho, fala aqui um pouquinho para a gente, o que você pode estar dando aí de dicas e de sinais, né? Sobre essas duas armadilhas, vamos dizer assim. O corpo humano ele é sistêmico, né, Renato? Uma coisa desencadeia a outra. Tanto a ansiedade, a depressão podem desencadear a insônia, quanto a insônia podem desencadear a ansiedade e depressão. Isso depende do que acontece primeiro, uma coisa sempre vai buscar a outra. Quando você tem primeiro a insônia, normalmente a gente tem dois tipos de insônia que são ligadas a duas consequências, digamos assim. Aquela dificuldade para pegar no sono, quando os pensamentos não param, você deita e os pensamentos não param, e você demora a dormir, e quando vai dormir já está de madrugada, na hora de acordar, essa insônia normalmente está ligado à ansiedade. Agora, quando você dorme tranquilamente, deita, dorme, e mais ou menos entre 3 e 4 horas da manhã você acorda do nada, sabe aquele, abre o olhão assim, e de repente parece que não dorme mais, e aí vai dar sono de novo, de manhãzinha, na hora de sair, e você fica o dia todo sonolento. Isso normalmente está ligado à produção de serotonina, que está ligada à depressão. Então, a gente tem diferenças nesses sonos. Mas também temos o contrário. Temos aquela pessoa que quer ficar na cama o tempo todo porque a vida perde o sentido. E por ficar na cama o tempo todo, ela tem pequenos cochilos durante um período e não consegue dormir durante um grande período, que é o que o corpo utiliza para a produção
de várias substâncias, as famosas inas, né? A serotonina, a ocitocina, todas essas inas que trazem benfeitorias para o corpo, trazem satisfação, trazem saciedade, descanso, reenergização. Então, também acontece isso. Outra coisa que acontece é quando a pessoa já ansiosa, muito elétrica, ela tem dificuldade mesmo para dormir, porque os pensamentos não param. E quando não para, você não consegue se descansar. E a gente tem um ciclo circadiano, né? Onde é dividido mais ou menos em 12 horas. Durante 12 horas você produz e 12 horas você descansa, restabelece a energia para que você possa produzir novamente. Então, você acorda e começa a produzir. 12 horas depois de um tempo de produção, o seu corpo começa a perder energia, que é o que a gente fala da segunda lei da termodinâmica, que toda potência é dissipada ao longo do caminho. Então, você Uhum. vai chegando num certo período em que você vai ficando cansado, com menos potência, e aí você precisa descansar e repor essas energias. O ansioso e o depressivo têm dificuldade para isso. Então, eles vão sentindo um cansaço muito grande. O ansioso, por ele ser elétrico e ficar o tempo todo gastando energia e precisar recompor essa energia e não conseguir. O depressivo, porque tudo perde o sentido e algum pouquinho de energia que ele consegue restabelecer não é o suficiente para deixá-lo desperto para fazer alguma coisa. Mas a gente ainda tem um outro problema, que é um pouco fisiológico, é a maneira como a gente funciona mesmo. Que o corpo humano, para te acordar pela manhã, ele dispara cortisol para te estressar. Para não te dar, porque o processo de sono é relaxante, gostoso, tranquilo. Então, para que você desperte, o corpo humano precisa despertar cortisol. E aí ele desperta cortisol e você acorda, vai lá e soneca. E cochila de novo e o corpo fala: peraí, não foi o suficiente, cortisol nele. E mais estresse. E você vai lá de novo e soneca. E aí, 2, 3 sonecas, 2, 3 descargas de cortisol e muito estresse. Quando você chega a levantar, alguém te fala bom dia, você já manda ele passear. Porque bom dia, ô caramba! Eu já estou estressado. Sabe aquela pessoa que já acorda Aham. estressada? Então, é por isso, na maioria das vezes, a primeira descarga não foi suficiente para te tirar da cama, foi apenas para te fazer alcançar o despertador e ligar a soneca. Esse é um dos problemas que acontece e já deixa as pessoas ansiosas. Agora, a ansiedade, praticamente a ansiedade, a depressão, o estresse, os males emocionais e ainda a insônia como consequência, são corrigidas com um padrão comportamental. Você disse, por exemplo, uma coisa que você disse quando você estava apresentando, é que às vezes a pessoa trabalhou muito, cansou, não dormiu, e aí ela começa a achar que isso é normal, porque ela começa a repetir esse padrão. Cansado, não dorme. Daqui a pouco ela não dorme de jeito nenhum, cansado É. ou descansado. Porque a gente é extremamente automatizado. A gente trabalha com uma premissa no cérebro de se então, if then, se então. Então eu penso o seguinte: se eu dormir 10 horas, tá, então é 10 horas que é para dormir. E aí, se eu fiquei ocupado com isso e acabei não dormindo, fui às 11, tá, então 11 horas. Eu vou automatizando isso para que eu não tenha que ficar raciocinando, gastando energia com isso. E nessa eu acabo automatizando comportamentos que eu não gostaria de ter. A gente conserta muito dessas falhas de insônia com uma rotina do sono bem feita, uma higiene do sono, uma rotina do sono, criando para que quando você chegue na cama, você já só tem que deitar. O resto já está tudo pronto. A gente pré-programa isso para acontecer.
E você pode dar uma dica para os nossos queridos ouvintes aqui dessa higiene do sono, ou dar aí 3 diquinhas que seja de como facilitar, né? Olhar também, né? Porque é o que a gente estava abordando. Às vezes você programa, você entra ali naquela programação, né? E você não se dá conta que está nela. Então, você trazer essa visão para a pessoa estar aqui olhando o que, que eu posso fazer para mudar esse hábito, né? Para ver essa diferença aí nessa qualidade de sono. Isso é uma das coisas que eu falo, inclusive no evento, quando a gente faz o evento do Quebrando Barreiras, é identificar como é que eu estou funcionando. Porque às vezes eu sou uma máquina, mas no lugar errado. Eu sou muito produtivo no caminho errado. Então eu preciso identificar isso. Não adianta correr para o caminho errado. Eu vou errar mais vezes ainda. Então, só motivação não é praticamente nada. Você precisa ser motivado para uma ação assertiva, no lugar certo, da forma certa. Então, uma das coisas que eu sempre falo é a gente fazer pequenos pit stops. Imagina uma corrida de Fórmula 1. Um carro sai e ele precisa, de vez em quando, parar para trocar pneu, para reabastecer, porque senão ele não chega no final da corrida. Isso. O pit stop, para a gente, é isso. Então, de vez em quando, você precisa parar tudo. Sabe, essa correria do dia a dia, a euforia, estou fazendo muita coisa, estou isso, estou aquilo, é filho, é casa, é 2, 3 empregos. Para. De vez em quando, para. Tum. Para tudo e observa as coisas do lado de fora. Se dissocia, como se você fosse alguém chegando agora. Isso é fantástico, inclusive, para algumas empresas que estão funcionando e chegam num determinado ponto, elas não conseguem ter mais resultado. Porque quem está de dentro não consegue ver o que está falhando. Então, sai e olha pelo lado de fora. Sabe aquela coisa de falar que quem está de fora vê melhor? É É. exatamente isso. Dissocia e dá uma olhada para a sua vida. Normalmente se consegue identificar o que está atrapalhando a sua vida, o que é que está atrapalhando a sua rotina. Uma outra coisa legal de se fazer é, antes de dormir, pelo menos, algumas pessoas falam 30 minutos, outras falam 120. Eu sei que a vida hoje é muito atarefada e o digital está muito forte na vida das pessoas, então eu costumo dizer uma hora. Uma hora antes, não tenha principalmente luz azul na sua cara. Celular, televisão, não tenha. Não tenha essas luzes na sua cara. Porque a gente tem alguns sensores fisiológicos, né, que fazem com que a gente se desperte. E está ligado desde a época em que a gente vivia na caverna, porque o cérebro humano evoluiu muito pouco de lá para cá. A máquina em si, o hardware em si, ele evoluiu muito pouco, é praticamente a mesma consistência. Então, ele tem ainda alguns avisos, né, digamos assim, alguns sensores que são ainda programados naquela época. Então, quando eu tenho, principalmente, luz embaixo das pálpebras, o aviso para o meu corpo é: produz estresse e acorda ele, porque está ficando claro, vai entrar um bicho na caverna e vai comer ele. Então, quando você tem alguma luz nos olhos, principalmente na parte de baixo, seu corpo já começa a produzir estresse. Você não vai conseguir dormir. Não vai. Principalmente se o que você está assistindo é algo estimulante. Porque é aquela coisa, eu produzo o que eu consumo. Então, se eu olho para um filme de ação, eu fico eufórico. Eu não vou dormir. E normalmente as pessoas fazem isso, vão dormir e colocam um filme para assistir, e um filme de ação, algo assim, e não vai conseguir dormir mesmo. Aí não vai, praticamente é impossível dormir, porque vai produzir muitas sinapses
e você às vezes dorme, mas não consegue descansar, tem aquele, você começa a correr do bandido durante o sono e sonha com as coisas malucas, é porque o seu subconsciente ainda está ligado lá. A outra coisa, uma outra dica fantástica é quanto ao que você consome. Estimulantes, cafés, cafeína, alguns estimulantes. Uma das coisas que eu tenho, um dos meus empreendimentos, é uma academia. Então, a gente funciona na parte da noite até às 9 da noite aqui no Brasil, né? Então, há algumas pessoas que elas consomem cafeína, pré-treino à noite. E por mais que você se canse e tudo mais, não consegue dormir legal. O sono fica prejudicado e todo o rendimento fica prejudicado depois. Então, fazer uma rotina, uma higiene disso, se programar para isso, é o que mais funciona. E eu falo isso de experiência própria, porque eu cheguei a ficar praticamente 30 dias sem dormir. Eu devia ter catalogado isso para o Google, pro Guinness, porque eu ia ser campeão mundial do não dormir. Quase 30 dias. Sem dormir nada. Eu chegava a tomava esses clonazepam, diazepam, todos esses pans aí, até os Peter Pan da vida, eu tomava esse negócio tudo aí, tomava com vodka, assim, para ver se eu Meu. dormia, e eu ficava grogue e não conseguia dormir, proveniente de uma ansiedade que depois evoluiu para depressão e tudo mais. O que me ajudou muito foi atividade, foi programar a minha vida, na verdade. Eu fazia atividade física na hora certa, então eu tinha uma produção de ocitocina, irisina, né, serotonina na hora certa, e quando isso me desligava, me dava um bem-estar, eu já estava pronto para dormir, e aí eu conseguia dormir. Mas se não for muito bem estruturado esse processo, você vai ter um pico de adrenalina na hora de ir para a cama, você não vai dormir. Uhum. Então, algumas coisas a gente precisa tomar cuidado, realmente. É. Esses tempos para trás eu estava falando com a minha vozinha, e aí ela falou: ai, minha filha, eu não estou conseguindo dormir. E aí eu dei umas dicas para ela também, dessas que você falou. Lá em casa, né, lá na casa dela tem um corredorzinho, né? E ela sempre na frente da televisão com as benditas novelas, né? Que o brasileiro não perde. E aí eu falei para ela, eu falei, vozinha, quando a senhora vê que é a última novela que a senhora vai assistir, já apaga a luz do corredor, já deixa só aquela luz da televisão, e aí a senhora já vai assistir a novela já preparada, porque a hora que acabar ali a novela, a senhora já vai direto para a cama. Porque na frente da televisão, algumas pessoas com mais idade, né, têm facilidade para dormir. Só que aí quando desperta, não consegue dormir, né? Você tem uma dica, ô Diomário, melhor que essa para poder estar dizendo aí para as nossa audiência que tem um pouquinho mais de idade, que não rejeita, né? Que não deixa de ver as novelinhas e que nem sempre todo mundo está conseguindo aí, né, fazer as atividades físicas. Olha, é fácil isso, porque assim, nós funcionamos, como eu te disse, a gente é muito automatizado. Então a gente funciona com gatilhos. Uma coisa dispara toda uma sequência de consequências, né? Então eu faço alguma coisa e isso dispara toda uma sequência de atos. Já que é assim, a gente precisa controlar o gatilho e dar o primeiro significado para ele. Isso que você falou de apagar a luz é fantástico, porque ela está já se programando para dormir. Isso é parte da rotina do sono. É o que eu sempre falo. Já deixa a sua cama pronta para dormir. Sabe quando você chega, olha para a cama e fala: Nossa, que soninho. Só Já está inverno. pronto, já está pronto. Aquela cama gostosinha e tal. Aham. Agora tem gente que já chega, deixa a cama toda bagunçada, cheia de coisa em cima da cama. Quando você chega no quarto, você ainda tem que tirar as coisas de cima da cama, mexer um tanto de coisa. Cara, aí você não vai conseguir dormir, porque você já começa a estressar com isso. Então você não vai conseguir dormir. Uma coisa que, às vezes, tem uma exceção para a televisão.
Por exemplo, ansiosos, eles precisam desligar aquele pensamento que eles estão viajando. Nesse sentido, às vezes a televisão antes de dormir é interessante, mas não um programa que você goste, um programa que você não gosta, aquele mais chato, porque você começa a olhar para ele e aí começa a ficar com sono, sabe? É um negócio chato, você não quer ouvir, sei lá, um documentário, não sei das quantas, e aí você não quer, mas está ali, você acaba olhando, mas desliga daquilo que você está pensando, que tem te atormentado, você acaba pegando no sono. Então, nesse sentido, às vezes é interessante. Por isso que eu te digo, nós temos, a gente é como um arquivo cheio de gavetas com determinados documentos. E esses documentos são as nossas emoções. A gente é assim. Todo mundo tem todas as emoções, tudo o que a gente precisa, todos os recursos. Somos perfeitos. O que a gente precisa é se entender. O que tem acontecido muito hoje, tanto quanto a insônia, quanto a ansiedade, depressão e todos esses males aí, é que as pessoas têm se distanciado delas mesmas. Começa a se conhecer. Começa, antes de dormir, antes do horário de dormir, por exemplo, pega um livro e começa a ler. Você vai ter sono, porque isso é instintivo. Quando você concentra o olhar, você começa a ter uma ativação de um sistema parasimpático que você vai começar a ter sono. Algo já instintivo que vai te dar sono. Uma coisa também legal de fazer é colocar os pés para cima na parede. Sabe, isso é uma coisa interessante, que você deita, coloca os pés para cima lá na parede, mexe eles um pouquinho de olho fechado e começa a pensar num lugarzinho gostoso. Pensa em algo bom, sabe? Uhum. Isso ativa o sistema parasimpático, mas também te faz viajar num relaxamento bom, e quando você vê, os pés já desceram e tudo mais. Eu tenho uma técnica que eu faço com o pessoal, que é a pedra do sono. O que é a pedra do sono? A pedra do sono a gente faz uma ancoragem em uma sensação. Depois que elas vieram já ao consultório, a gente já criou todo um cenário que é gostoso de dormir, eu ancoro esse sentimento em uma pedra. E ela leva essa pedra para casa. Então, quando ela leva essa pedra para casa, ela vai dormir, e quando ela aperta aquela pedra na mão, tudo aquilo é disparado automaticamente, ela dorme e nem sabe cadê a pedra. Então, é bem assim. E depois eu vou explicando para ela, olha, não foi a pedra, foi a sua mente, foi você que fez, foi tudo isso. Eu só não posso falar isso na hora, porque senão é como aquela coisa do placebo. Muita gente já começa a ter insônia mesmo com a pedra, porque existe o processo. Exato. Diomário, existe algum tempo, por exemplo, algumas horas corretas para dormir, ou não importa, né? Dependendo que você deite e dorme mesmo uma boa noite de sono, que siga uma boa alimentação. Qual é a dica que você tem aí para deixar para os nossos ouvintes? Olha, eu sou meio suspeito para isso, porque eu durmo pouco, né? Mas o ideal, a gente sempre tem uma média, né? Eu sempre falo que a gente faz as leis de trânsito para os Fuscas e não para as Ferraris. Porque se a gente fizer para as Ferrari, o Fusca capota tudo. Então a gente faz para os Fusca, para o pessoal que tem um pouco mais de dificuldade. Nisso, a média de sono é entre 6 e 8 horas. Tranquilo, isso é o suficiente, não mais do que isso também, porque senão você também começa a ter um desgaste grande dormindo. É engraçado, mas acontece. Eu vou te explicar por quê. Mas eu costumo funcionar com ciclos de 90 minutos. Então, eu posso dormir 1 hora e meia que eu acordo zero, porque eu eduquei o meu organismo um pouco para isso. Eu aprendi a controlar isso, porque a gente tem períodos de 20, 30 e 40. Sabe aquele período onde você está sonolento, mas qualquer barulho te acorda? Sim. É um sono superficial. E aí tem um segundo estágio do sono, que você está sonolento, está ouvindo as coisas, mas já não consegue acordar mais. Você está ouvindo, mas aí parece que
você está paralisado, não consegue acordar. E depois tem o terceiro estágio, que é o mais profundo, que é onde você não ouve nada, não vê nada, alguém entra no quarto, vai, volta, e você não sabe nada que aconteceu. Nesse momento, o seu consciente está desligado, o subconsciente assume. Aí é quando você começa a consolidar memórias. Então, o seu subconsciente, ele vai lá no consciente, que está lá paradinho, e pergunta para ele, e aí, o que nós fizemos hoje? O cara fala, olha, tropecei no degrau da porta. Ele volta lá e fala, olha, pessoal aí responsável do pé, aumenta o passo 10 centímetros, 5 centímetros, e a partir de amanhã a gente não tropeça mais na porta. Beleza, e aí, o que mais? E assim por diante. Então ele vai consolidando memórias e automatizando comportamentos durante o sono. Então o que eu estudei, quem eu vi, ele vai guardando em alguns compartimentos dentro lá do cérebro. E agora, se isso demora em torno de 90 minutos, e aí eu começo a despertar de novo, fico leve, começo a aprofundar de novo e volto a ficar profundo. Então são senoides. Se eu faço isso muitas vezes durante a noite, caramba, meu subconsciente trabalhou demais. Muita experiência que ele automatizou e aí eu acordo cansado. É normal, eu acordo cansado. Mas se eu não faço isso o suficiente, ele também ele não trabalhou o suficiente para consolidar o que ele precisava, eu começo a errar coisas durante o dia. Parece que eu não tenho concentração. Sabe? Porque eu começo a errar coisas que eu já errei ontem. Como assim? Isso, eu estou repetindo isso de novo, mas eu não dormi bem. Entendeu? Então, isso acontece muito. Outra coisa é quando eu acordo no meio do profundo. Aí tem aquela pessoa que está fazendo download, sabe? Que acorda fazendo download o tempo todo. Ela precisa fazer download, já está na banda. Ela só abriu o olho, mas ela continua dormindo. Está todo parado o organismo dela. Porque quando a gente está nesse sono profundo, o corpo humano ele está em stand-by total, ele está paradinho, somente as sinapses estão funcionando, mas a respiração é a mínima, a pulsação sanguínea é a mínima, é apenas para te manter vivo mesmo. Porque nesse momento você funciona com coisas subjetivas, de memória, não é nada físico. Então não precisa ter irrigação sanguínea na musculatura. É concentrado somente no cérebro. É muito, muito característico disso. Então, o ideal que você durma é de 6 a 8 horas. Passou disso também, você vai ficar cansadíssima. Mas se não consegue, é um dia, uma noite atípica, você teve uma festa para ir, alguma coisa assim, programa para ciclos de 1h30, de 90 minutos. 2 ciclos, 3 horas, você vai ver que se você dormir, acordou no final das 3 horas, você já vai acordar e já vai despertar, já não vai ser aquele sono quase zumbi, sabe? Vai ser, nem vai ser um The Walking Dead mais, você já acorda pronta para sair. Toda vez que eu tenho um compromisso assim de manhã, que eu tenho, né, que me levantar, me preparar, eu gosto de fazer com antecedência. Eu não gosto de o despertador tocou e eu levanto e já tenho que estar pronta e não, eu gosto de levantar no meu tempo, sabe, nas minhas possibilidades, mas no meu telefone não tem soneca, é só aquele horário. Aí tocou aquele horário, eu já vou, como eu sei que eu tenho tempo, então não vou correndo apagar, né, o despertador e nem vou correndo fazer as coisas. Então eu vou, apago o meu despertador, sento na cama, faço ali um ritualzinho meu de conexão com o corpinho e aí levanto. Aí vou tomar banho ou desço para tomar um café e me preparar para o meu dia, né, para a minha jornada. Mas eu tenho 2 pessoas em casa que têm umas 5 sonecas, e isso me irrita profundamente, porque é aquele contando historinha para si mesmo, né? Exatamente. Mas assim, é engraçado, né? Como que nós, né, somos universos diferentes. Mas muito interessante, Diomário, muito interessante Olha, mesmo essa sua sabe o que visão. acontece? Normalmente, quando você... essas pessoas que têm 4, 5 sonecas, elas vivem atrasadas. É.
Elas pensam que vão descansar, mas vive estressada e atrasada por isso. Porque, na maioria das vezes, você não coloca a soneca de manhã, você já programa o celular, o despertador antes para algumas sonecas. Então, você começa a criar essa historinha para você já antes. Você já começa a se boicotar antes. É como se você mandasse para o seu cérebro uma mensagem falando assim: olha, esquenta não, nós vamos atrasar mesmo, está tranquilo. Então, você não vai conseguir. É uma Agora, autossabotagem. exatamente. Agora, quando você tem igual você falou, eu tenho um período que eu faço uma conexão com o corpinho ali e tal. Para quem tem uma pegada energética, isso é fantástico. É, Porque tem algumas coisas da quântica, né, que o corpo desliga um pouco no momento do sono. Então, tem algumas pessoas, e elas acreditam, e algumas vezes foram até comprovadas isso, que a alma sai, né? Você se desliga do corpo. Então, você precisa de um tempo para que isso ressincronize. Isso é fantástico. Tem muitos processos meditativos, de meditação guiada na parte da manhã, mas o principal disso tudo, e que eu sempre falo, independente de qualquer que seja a crença da pessoa, é passar o processo antes, do outro dia antes de dormir. Enquanto o cara é ansioso, isso não é muito bom, porque senão ele começa a criar coisas. Mas já. depois que isso está controlado, ele passar o processo do que ele vai fazer no outro dia, cara, a hora que você acorda, você começa a fazer tudo automaticamente. Porque lembra que eu disse que no sono REM, lá naquele profundão, o cérebro começa a automatizar? Então é isso que ele faz. Nesse período, ele vai lá e busca. Ah, tá, então amanhã é isso? Tá, essa roupa, isso, aquilo. Então você vai e faz um negócio que a gente diz que é mapear o ambiente. Você deixa a roupa que você vai usar já perto da cama, para que a hora que você acorda, você já vê a roupa, os gatilhos. Lembra dos gatilhos? Já começam a Sim. desencadear uma sequência de fatos. Você já coloca a roupa, já se sente diferente, já vai para lá, já sabe o que você vai comer, já sabe o que você vai fazer. De repente, você já fez um tanto de coisa e nem percebeu. Isso acontece o tempo todo. Só que quando a gente não controla, a gente é controlado por isso. Então, quando eu não ligo isso a produzir, a conseguir coisas da minha vida, eu fico sendo controlado por isso. E eu faço um gatilho, uma sequência de fracassos na minha vida. Eu atraso, eu não cumpro prazos, eu não cumpro promessas, eu não consigo treinar, não consigo ter uma atividade física, eu não consigo ler, eu não consigo fazer nada, nada. Porque eu estou em uma outra sequência de gatilhos. É. Parece que 24 horas, né? São 2 horas, e a diferença da pessoa que se organiza, que se programa, né? Que as 24 horas parece que são 48 horas, né? Você fala assim, nossa, eu já fiz tanta coisa, e ainda são 10 horas da manhã, né? Então é interessante, né? As pessoas estarem atentas a esses detalhes. Diomara, a nossa entrevista está chegando ao fim, né? Gratidão por ter aqui participado com a gente aqui na Rádio Madalenas News. Deixa suas redes sociais para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e deixa um recadinho para o pessoal aqui no nosso chat, o pessoal que vai assistir aqui depois, vai deixar um recadinho, deixa aqui para eles o que você quer entregar para eles agora. Olha, a gente tem aí, estamos junto com a Renata, estamos num processo aí, vocês podem entrar em contato com ela e para entender um pouco mais sobre o processo, os entregáveis da mentoria que ela está fazendo. Eu estou lá, estou junto também. Mas também tenho as minhas mentorias, vocês podem entrar em contato através do Instagram, @Diomário Mentor, né, diomario.mentor. Vocês podem entrar lá e me seguir, fiquem à vontade. E qualquer coisa que vocês perguntarem, nós vamos começar a conversar, entender um pouco mais desse contexto para orientar vocês. Porque às vezes as perguntas elas podem ter a resposta certa, mas no momento errado. Então a gente precisa entender um pouco mais do contexto para poder orientar vocês. Temos também o Quebrando Barreiras, que é um evento anual
esse ano já foi, nós teremos o outro o ano que vem. E o outro, ele é bem focado em quebra de crenças limitantes, em medos, em fobias, assim, em limites mesmo, barreiras que prendem você e não te deixam conseguir o sucesso que você merece. E tudo isso porque está sendo limitado na sua mente. Nós temos algumas técnicas que, inclusive, vamos fazer o ano que vem, esse ano não fizemos, fizemos algumas, mas não as outras mais impactantes, e o ano que vem a gente vai fazer o Glass Walker, que é andar no vidro, né? Vamos fazer o Firewall, que é andar no fogo também. Então, isso, quando você anda no fogo e não se queima, cara, tudo é possível, tudo é possível. E aonde está a academia, Diomário? Fala para o pessoal que estiver ouvindo aí. A academia é em Uberaba, no bairro de Lourdes. Vocês é a Academia Vibe. Vocês podem também, tem o Instagram lá, tem a site, redes sociais, vocês podem procurar lá Academia Vibe em Uberaba. Nós estamos aqui para atender vocês da melhor forma possível. E depois que eu entendi por que eu tinha academia, que era para mudar o comportamento das pessoas, né? É engraçado como as coisas se conectam depois de um tempo. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Gratidão por vocês que ficaram acompanhando a gente até agora. E para você que está assistindo, né, que vai assistir aí no gravado depois. Beijo grande e até logo. Valeu, grande abraço.